Descubra como um garoto humilhou o bilionário e revelou um segredo transformador. A vida de Bruno, um garoto de 15 anos que vive em um bairro humilde de São Paulo, sempre foi marcada por seus sonhos. Ao acordar todos os dias para ajudar sua mãe, que se desdobra como costureira, ele observa o mundo com um olhar curioso e criativo. Desde pequeno, tem o desejo ardente de ser inventor, mas a realidade parece sempre se impor, como um peso nos ombros que ele não consegue se livrar. Um dia, vou mudar tudo isso, ele pensa, ainda que as chances pareçam distância demais. Certa manhã, enquanto escutava as notícias através de um rádio antigo que sua mãe usava para acompanhar os acontecimentos da cidade, Bruno quase desmaiou ao ouvir o nome de Ricardo, um dos bilionários mais poderosos do Brasil. Ele estava prestes a lançar um produto revolucionário que prometia transformar a comunicação humana, mas Bruno não conseguia tirar da cabeça uma ideia antiga, um protótipo que ele mesmo desenhou em uma aula de ciências, um projeto que foi ignorado por todos, inclusive por ele. Algo dentro dele pulsava forte, uma indignação que não conseguia silenciar. Aquele homem, tão rico e influente, estava se apropriando do que Bruno considerava seu. Desesperado, Bruno se inscreveu em um concurso de inovação promovido pela própria empresa de Ricardo. A competição poderia ser seu passaporte para uma vida melhor, mas a pressão era monstruosa. Em uma pequena mesa improvisada em seu quarto, com ferramentas emprestadas de amigos e materiais reciclados, ele começou a trabalhar. Sua mãe, sem saber do que realmente se tratava, sempre estava por perto, dizendo: "Você é brilhante, meu filho. Nunca desista dos seus sonhos." Aquela frase ressoava em seu coração e lhe dava forças para trabalhar até altas horas da noite. A cada dia, Bruno via mais de perto as desigualdades que cercavam aquela competição. Ele observava como outros concorrentes, com pais bem-sucedidos e escolas de elite, se mostravam seguros e despreocupados, enquanto ele lutava contra um sistema que parecia dar tudo a eles e absolutamente nada a ele. A dúvida começou a corroer sua determinação. "Eu tenho chance aqui?" pensava, sentindo o peso das expectativas. Foi então que, em um dia aparentemente comum, seu destino virou. Ele conheceu um mentor, um antigo inventor que, assim como Bruno, veio das ruas. O velho homem, com rugas de luta e olhos brilhantes, viu a paixão no garoto e decidiu ajudar. "A melhor parte de criar é sempre ser fiel a si mesmo", ele disse, e essas palavras penetraram na alma de Bruno como uma avalanche de esperança. Ali, naquele instante, ele entendeu que não estava sozinho. No dia da apresentação, o coração de Bruno batia como um tambor ensandecido. Com cada segundo que se passava, ele sentia a pressão subir e a adrenalina percorrer seu corpo. Quando chegou sua vez, ele se colocou diante da plateia e, com a voz trêmula, começou a expor sua ideia. Mas não era só o projeto que ele apresentava, mas também suas verdades. Ele contou sobre sua mãe, as dificuldades, e como a essência das inovações deveria vir do respeito e da honestidade. E agora, ele olhou diretamente para Ricardo, que não esperava um discurso tão impactante. O silêncio ficou pesado no ar. Quem estaria preparado para ouvir as verdades que Bruno estava prestes a revelar? O que será que aconteceria ali? O rosto do bilionário endureceu. E a plateia, atenta, respirava em suspense, sem saber que aquele momento estava prestes a mudar tudo. Bruno sentiu cada olhar da plateia fixado nele, quase como se o mundo estivesse em câmera lenta. O silêncio ensurdecedor parecia cobrar sua coragem. Ele respirou fundo e continuou. "Isso não é apenas um projeto", disse com a voz mais firme do que imaginava ser possível. "É um grito de resistência. É a voz de quem não tem oportunidade, de quem vive no invisível." Os murmúrios gangrenaram entre os participantes. Ricardo, que estava alinhado na mesa dos jurados, pelo menos mostrava uma expressão entre consciente e intrigada. Bruno não conseguia ler o que passava na mente do bilionário, mas o que ele sabia era que essa era a sua chance de pôr tudo à prova. Ele apresentava seu protótipo, um dispositivo que transformava o som em mensagens visuais, uma ponte para conectar pessoas em situações parecidas com a dele. Faltava amor, camaradagem e empatia na inovação, e o seu projeto estava ali para mudar isso. Cada palavra que escorria de sua boca era como um peso sendo retirado de sua alma. Era mais que uma ideia,
era uma solução para aqueles que estavam à margem. Como ele mesmo, os olhares mudavam, alguns começando a brilhar com admiração e empatia. Mas, ao mesmo tempo, notava sorrisos irônicos e olhares desdenhosos de alguns concorrentes. Pareciam não acreditar no garoto simples que desafiava o império. Ao terminar a apresentação, uma explosão de palmas ecoou pela sala. Bruno não sabia se era pelo seu projeto ou pela sua verdade destilada no ar. Ele estava tomado por uma mistura de alívio e ansiedade. As palavras obrigado escaparam de seus lábios sem que ele tivesse um controle maior sobre o que sentia. Mas ele ainda não havia enfrentado o maior desafio. O que Ricardo teria a dizer? O bilionário se levantou, o seu semblante impassível, como uma rocha. Ele caminhou até Bruno com passos lentos, as feições faciais incapazes de dar uma pista. Uma onda de tensão tomou conta do ambiente. Todos se inclinavam para escutar a resposta do homem que mudava o mundo. Você realmente acredita que isso pode funcionar? Ricardo questionou. Seu tom era uma mescla de ceticismo e curiosidade. Bruno não hesitou. Sim, porque é preciso dar voz a quem não a tem. É preciso que as pessoas entendam que os grandes avanços começam pelas pequenas mudanças no cotidiano. Sua voz estava quente, repleta de uma paixão que não poderia ser contida. Ele reparou que a plateia se apoiava nas mãos, impressionados com a audácia do garoto. Ricardo observou cada palavra e pela primeira vez, ele parecia não ter uma resposta pronta. O bilionário finalmente abriu a boca, mas o que saiu de sua boca não era algo que Bruno esperava. Por que não vem trabalhar comigo? Podemos transformar isso em algo real. A proposta era sedutora e assustadora. Trabalhar ao lado de alguém tão poderoso era como um cartão de entrada para um mundo novo, mas Bruno sabia que isso poderia significar deixar sua comunidade e suas aspirações para trás. Ele olhou para sua mãe na plateia, e a imagem dela o fez hesitar. O carinho e a dedicação que ela sempre demonstrou não poderiam ser ignorados. Bruno se perguntava, preciso mesmo disso? O que envolve se aliar a alguém como ele? Nesse dilema ardia a incerteza e a esperança, e o que estava em jogo era mais do que apenas uma proposta de trabalho. Era um profissionalismo e um valor a ser respeitado. O momento estava a centímetros de se transformar em um divisor de águas e todos na sala aguardavam ansiosamente. A decisão que Bruno tomasse não afetaria apenas sua vida, mas poderia também abrir caminho para todos que sonhavam em mudar suas próprias histórias. O que ele faria? Toda a plateia parecia estar segurando a respiração enquanto Bruno se debatia internamente. A voz de Ricardo ecoava em sua mente, um convite tentador que pesava como chumbo. Vem trabalhar comigo. Era uma promessa de um futuro brilhante, mas a um custo que ele não conseguia avaliar. Ele sabia que, ao aceitar, poderia se afastar de sua verdadeira missão. Bruno olhou mais uma vez para sua mãe, seu rosto iluminado por um sorriso orgulhoso, mesmo que involuntário. O que ela sempre lhe ensinara sobre fidelidade e amor à comunidade batia como um tambor em seu coração. Todo sucesso deve vir com uma responsabilidade, lembrava-se dela. Começou Bruno, sua voz tremendo. O silêncio na sala aumentava, como se o próprio tempo tivesse parado. Eu não posso deixar quem precisa de mim para trás. Ricardo franziu a testa, mas Bruno continuou, firme. Esse projeto não é só meu. É de todos que não têm voz. Sei que você poderia me ajudar, mas não posso ser apenas uma peça no seu jogo. As palavras saíram como uma correnteza, levando consigo todas as inseguranças. A plateia reagiu, alguns sussurrando palavras de surpresa e encanto. A ousadia do jovem fazia o ar parecer mais leve e vibrante. Ricardo respirou fundo, um misto de irritação e admirável respeito dançando na expressão do bilionário. É pouco comum ver alguém na sua posição se recusar a ter uma oportunidade. Principalmente uma que poderia mudar tantas vidas. Exatamente. Bruno cortou impulsivamente. E é isso que não está certo. A mudança não deve vir de cima para baixo, ela deve ser construída de dentro para fora. Minha comunidade precisa de acesso, não de soluções impostas por quem não sabe o que é viver ali. O ambiente de tensão foi substituído por uma onda de murmúrios de aprovação. Ele podia sentir as energias mudando, as pessoas estavam começando a se importar. Ricardo ainda o olhava, mas havia uma nova expressão em seu rosto, um desafio.
Não se esqueça de uma coisa, garoto. Ser respeitado significa também estar disposto a se adaptar. Você pode optar por lutar sozinho, mas saiba que a mudança é mais rápida quando se tem aliados. Bruno não sabia se as palavras de Ricardo eram um aviso ou um conselho. Ele mergulhou na avalanche de sentimentos, em um misto de confiança e dúvidas. O que estava realmente por trás daquela oferta? E se eu não quisesse ser um aliado? E se eu quisesse apenas fazer a diferença? Pensou. O desafio estava em sua mente como um eco. A força que ele sentia naquele momento era indescritível, como se todas as suas lutas tivessem o conduzido até ali. Antes de se dar conta, ele respondeu: e se você se unisse a nós? Podemos trabalhar juntos, mas de igual para igual. Não sou um projeto, sou alguém que luta por seu espaço e por outros como eu. O silêncio que se seguiu foi quase palpável, como uma cortina entre os dois. Bruno sentiu uma mistura de medo e encorajamento. Olhos, que antes estavam medindo seu valor, agora pareciam buscar conexão. Ele sabia que precisava ser audacioso. Ricardo piscou lentamente, absorvendo as palavras, e a audiência aguardava a sua reação. Era um jogo de xadrez, onde cada movimento beirava a imprevisibilidade. O que viria a seguir? Esse embate não era apenas sobre um garoto e um bilionário, era sobre duas visões de mundo em conflito. Uma incerteza pairava no ar, e Bruno mal podia respirar. Como ele, outras pessoas aguardavam ansiosamente aquela resposta. O coração dele batia forte, um combate entre emoção e razão. Ele havia dado um passo que poderia mudar tudo ao seu redor. A plateia sussurrava fervorosamente, mas algo tinha mudado de forma irrevogável. Assim, antes que Bruno pudesse se perder nas conjecturas, Ricardo tomou a palavra novamente. Você me impressionou, garoto. Mas a verdadeira questão é, você quer mesmo isso? Enquanto Bruno absorvia o peso da pergunta, uma nova energia começava a ferver dentro dele. Escute, eu não estou aqui para jogar, estou aqui para lutar. Lutar pelo bem de todos que precisam. E nesse momento, ele sentiu que, independentemente do resultado, seu caminho estava apenas começando. As engrenagens da mudança estavam se movendo e a pressão iria se intensificar. Bruno estava prestes a descobrir que a luta que escolher estava apenas se aquecendo. Ricardo prosseguiu: então vamos ver o que você realmente pode fazer. Sinto que essa batalha é bem mais do que um simples concurso. O que está por vir é algo que você nunca imaginou. O coração dele disparou ainda mais. O que Ricardo queria dizer? Qual era a verdadeira essência do futuro que se desenhava diante de seus olhos? Bruno ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Ricardo. Uma pergunta ardia em sua mente: a que tipo de batalha o bilionário se referia? A plateia ao redor dele continuava em expectativa, como se cada um estivesse torcendo pelo desfecho daquela disputa inesperada. Ele olhou ao redor, buscando apoio nos rostos familiares que o cercavam. A esperança dançava nos olhos da sua mãe, enquanto seus amigos sussurravam entre si, cheios de expectativa e orgulho. Bruno sentiu que não estava sozinho, ele representava tanto a sua comunidade quanto a luta silenciosa de muitos outros. Ricardo, percebendo a hesitação do garoto, se inclinou para a frente, seu olhar penetrante. Você realmente acha que está preparado para o que está por vir? Se você quer que eu me junte a você, deve primeiro entender que não será fácil. Está disposto a correr riscos? Estou. Bruno respondeu, a determinação tomando conta de cada parte do seu ser. Eu não tenho medo do que virá. Minha luta não é apenas por mim, mas por todos que se sentem invisíveis. Ele falava com convicção, sentindo as palavras ecoar em seu interior como um mantra. A plateia liberou um murmurinho de aprovação. O coração de Bruno pulsava mais forte a cada instante. Nesse momento, ele se deu conta de que estava apresentando algo muito maior do que uma simples proposta, estava desafiando um sistema que havia silenciado tantas vozes. Ótimo! Então será um verdadeiro teste, Ricardo falou, finalmente se sentando mais relaxado. No entanto, sua expressão estava longe de parecer amigável. Vamos colocar algumas cartas na mesa. O que você propõe exatamente? Como posso ajudá-lo e, ao mesmo tempo, não deixar de lado o que considero essencial?
Bruno hesitou apenas um instante. A pressão estava crescendo, mas ele sabia que deveria se manter firme. Quero que você leve a sério a ideia de um projeto colaborativo. Um espaço onde a comunidade possa se unir, aprender, inovar e crescer juntos. Precisamos de recursos e orientação, não de soluções inflacionadas que cobrem nossa voz. Ricardo se recostou na cadeira, analisando a proposta. A tensão era palpável. E você acredita que pode sustentar essa visão? Você sabe que muitos tentarão derrubá-lo, certo? As pessoas que acreditam que dirigem o jogo não aceitam que um garoto como você questione suas intenções. Bruno respirou fundo, sua mente girando com as possibilidades. Ele se lembrou do que sua mãe sempre dizia sobre nunca deixar de acreditar em si mesmo. Sim, eu tenho meus medos, mas estar preparado para a luta é o primeiro passo. O que eu não quero é que a minha comunidade seja utilizada como um trampolim para o sucesso de alguém de fora. Precisamos ser protagonistas da nossa história. Ricardo sorriu, não com desprezo, mas com uma ponta de admiração. Desafiador e corajoso. Você pode acabar sendo uma pedra no meu sapato, garoto. Mas não tenha dúvidas, essa batalha requer mais do que bravura, precisa de estratégia. Bruno sentiu uma mistura de emoção e energia elétrica no ar. Ele havia desafiado um titã e, de certa forma, se colocado em um caminho incerto, mas certo de que estava fazendo a coisa certa. Eu não estou aqui só para ser um herói. Estou aqui para criar um espaço onde todos possam brilhar. Então vamos averiguar o que você pode fazer, Ricardo respondeu, parecendo genuinamente intrigado. Estarei perto, e observe seus passos. A arena está mudando, e você pode ser parte dessa transformação, mas prepare-se. Ao dar esse passo, você inevitavelmente se tornará um alvo. As palavras ecoaram na mente de Bruno. Ele começou a entender que a verdadeira batalha não era apenas contra Ricardo, mas contra um sistema que havia sufocado tantas vozes. E enquanto a adrenalina pulava em seu corpo, ele sentiu que aquele era apenas o começo. A plateia estava em frenesi, a energia vibrando como uma onda de vibrações visíveis. Algo grandioso estava para acontecer, um novo capítulo estava prestes a começar. Bruno sabia que sua decisão tinha que ser concretizada, e o futuro estava nas suas mãos. E assim, naquele momento, uma nova pergunta surgia na sua mente: com quem ele realmente poderia contar nessa jornada? A resposta poderia mudar tudo. Bruno saiu da sala sentindo-se como um marinheiro que havia desbravado águas desconhecidas. O ar fresco do lado de fora o acolheu, mas a pressão em seu peito não se dissipou. Ele ainda podia ouvir o murmúrio da multidão, a vibração da expectativa pulsando ao seu redor. O desafio era grande, e o peso das expectativas parecia aumentar a cada passo. Ele buscou o olhar da mãe na multidão e encontrou-a, seus olhos brilhando de orgulho e alívio. Naquele momento, Bruno soube que ela acreditava em sua habilidade de alterar o curso. Mas seria o suficiente? Ele precisava de apoio, mas quem estaria disposto a se arriscar junto com ele? Bruno! Você mandou muito bem lá dentro! Gritou Júnior, seu melhor amigo, atravessando a multidão. O sorriso de Júnior era contagiante, e Bruno sentiu um calor familiar. Foi corajoso. O que você acha que vem a seguir? Não sei, cara, agora tudo está mais real do que nunca, Bruno respondeu, a voz trêmula. Ele olhou para o céu e as nuvens escuras que se aproximavam, como se refletissem a tormenta em sua mente. Ricardo disse que eu tenho que estar preparado para ser um alvo. E isso me assusta. A gente tá com você, maninho. Não se esqueça disso. Vamos montar um plano. Júnior falou, segurando o ombro de Bruno com força. Mas mesmo com o apoio do amigo, os questionamentos reverberavam. O que ele poderia fazer para realmente fazer a diferença? Ele precisava da voz das pessoas ao seu lado, das que viviam a mesma luta, e aquele pensamento o levou para casa mais ardente que nunca. Nos dias que se seguiram, Bruno começou a mobilizar sua comunidade. Ele organizou reuniões em parques, cafés e até na porta da sua casa. A cada encontro, mais e mais vozes apareciam, pessoas que tinham suas próprias histórias de luta e de resistência. Todos estavam cansados de serem apenas espectadores da própria vida.
Bruno tomou coragem e apresentou sua ideia. Precisamos unir nossas forças e fazer do nosso coletivo uma força. Queremos ser ouvidos. Precisamos de um lugar onde nossas propostas sejam valorizadas e respeitadas. Ele falou como se cada palavra fosse uma chamada para a ação. Alguns se mostraram céticos, mas outros sentiram a paixão em suas palavras. Aos poucos, Bruno sentiu que estava acendendo uma chama, uma nova esperança de que poderiam ser o que sempre sonharam, protagonistas da própria história. No fim de uma das reuniões, uma mulher mais velha, com olhos cheios de sabedoria, se aproximou dele. Estou com você, Bruno. Mas saiba que não será fácil. Eles não vão notar nossa presença até que se sintam ameaçados. Ela estava certa, e a lembrança da frase de Ricardo ecoava constantemente em sua mente. Enquanto conversava com a mulher, Bruno se sentiu sendo observado. Era um estranho, um homem desconhecido, parado à distância. Ele parecia intrigado e ameaçador. Bruno estava prestes a perguntar o que queria, mas o homem se virou e desapareceu na multidão. O coração de Bruno disparou. Quem era aquele homem? O que ele queria? Uma sensação de inquietação começou a se formar. A luta por uma comunidade unida se tornava mais do que um sonho, agora havia um aspecto obscuro que se aproximava dele. As dificuldades não eram apenas as barreiras sociais ou a indiferença dos poderosos, algo mais estava em jogo. Com a nova energia do grupo, Bruno sentiu que a batalha tinha começado de verdade. Mas a pergunta o perseguia como uma sombra: quem realmente estava por trás da pressão que ele sentiria a partir de agora? As respostas carregavam ameaças, e ele não sabia se estava preparado para enfrentá-las. Alegria e tensão dançavam lado a lado, e a mudança estava a um passo na sua frente. Mas quem receberia essa mudança com carinho e quem se tornaria um adversário? Uma onda de ansiedade começou a formar um abismo que ele não conseguia descrever. E, com isso, Bruno se deu conta de que, se realmente quisesse mudar as coisas, precisaria garantir que nenhuma voz fosse silenciada, nem a dele. Bruno mal conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, a imagem do homem desconhecido se materializava, seu olhar penetrante imortalizado em sua mente. O dia começou, mas a preocupação o acompanhava, como uma sombra persistente. Ele não podia se dar ao luxo de hesitar, a comunidade que começara a mobilizar precisava dele, mas também exigia que ele se mantivesse alerta, atento a qualquer perigo que se aproximasse. Ao amanhecer, ele se dirigiu à praça da cidade, onde um pequeno grupo de pessoas já o aguardava. Cada rosto era um reflexo de esperança e cansaço, e Bruno sentiu uma responsabilidade crescente sobre os ombros. Ao ver suas expressões determinadas, sua dúvida se dissipou, e a chama interna reacendeu. Eles estavam prontos para brigar por suas vozes. Tô feliz que todos vocês vieram, Bruno começou, a voz firme. Hoje, nós vamos ampliar nosso plano. Não podemos apenas esperar que nos escutem. Precisamos ser audaciosos. Os rostos à sua volta assentiram, encorajados. Ele apresentou a ideia de um evento, algo que não apenas chamasse a atenção dos poderosos, mas que também criasse unidade entre sua comunidade. Um festival onde as pessoas pudessem compartilhar suas histórias, talentos e lutas. Sejamos vistos. Façamos com que nossa presença seja inegável. A multidão começou a murmurar, agitada com a perspectiva. Enquanto Bruno falava, sua mente vagava para o homem que o observara. Uma preocupação ficou na sua mente, um eco sombrio sobre o que poderia ocorrer na jornada. O peso das incertezas parecia crescer, mas o brilho nos olhos dos presentes o incentivou a seguir. No entanto, à medida que os planos avançavam, incidentes estranhos começaram a acontecer. Primeiro foi a sabotagem da reunião, onde, inexplicavelmente, alguém espalhou rumores negativos. Depois, um grupo de pessoas começou a aparecer nas reuniões, sem realmente se apresentar. Um deles, um rapaz alto e calado, exibia uma expressão indiferente que fez Bruno sentir um calafrio percorrer sua espinha. Precisamos cuidar disso, Bruno. Tem algo estranho acontecendo, Júnior sussurrou um dia, enquanto observavam o estranho em pé do outro lado da sala. Como podemos ter certeza de que não estamos sendo manipulados? Devemos continuar, Bruno respondeu, embora sua voz balançasse. Se pararmos, eles já ganharam.
Não podemos deixar que o medo nos impeça de lutar. Ele se lembrava da mulher mais velha, que lhe falará sobre a necessidade de resistência. Com o evento programado para a próxima semana, a urgência aumentava. Bruno decidiu focar em um treinamento para a equipe de apoio, para que todos estivessem prontos para qualquer eventualidade. Um dia antes do festival, um sinal claro de que algo não estava certo alcançou Bruno. Ele recebeu uma mensagem anônima, a tela do celular vibrando com intensidade. Cuidado com os que estão ao seu lado. Nem todos são amigos. Olhe sempre por trás de você. O coração acelerou, e ele sentiu o peso do mundo sobre suas costas. Seria essa a hora de se preocupar mais com quem estava ao seu redor do que com os adversários? E quem, afinal, seria a ameaça real? Com todas essas questões se agitando na mente, Bruno se preparou para o evento. Sabia que era um ponto de virada, um momento em que ele poderia se revelar ou se perder. E a dúvida latente ainda ecoava: se eu não proteger o que construí, o que acontecerá com todos nós? O dia do festival estava se aproximando, e Bruno não tinha ideia do que o aguardava. Mas uma coisa era certa: ele não ia deixar de lutar. Como toda a tensão se desenrolaria com o festival prestes a acontecer? E, mais importante, quem realmente estava por trás de tudo? As respostas perturbaram seu coração e despertaram seu espírito determinado. O festival finalmente chegou e a praça, geralmente tão tranquila, agora pulsava com a energia de milhares de vozes. Brunão, de pé no palco improvisado, olhava para a multidão crescente, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Ele não havia dormido muito, atormentado pelas mensagens insistentes em sua mente, mas a visão de seus amigos e vizinhos o impulsionava. As barracas estavam enfeitadas com cores vibrantes, luzes penduradas dançavam ao vento, enquanto os aromas dos alimentos típicos preenchiam o ar. A música soava, e crianças correndo sob risadas contagiantes ganhavam vida ao redor. O que era para ser um momento de celebração, no entanto, também pulsava com uma sensação de perigo latente. Com os olhos fixos na multidão, Bruno sentiu uma sombra atrás de si. O rapaz alto e misterioso estava ali, muito mais perto do que antes. Ele mantinha o mesmo olhar indiferente, mas havia algo mais que o perturbava. Havia um sussurro na multidão, um murmúrio que crescia como uma maré. Ele não deve estar aqui. Bruno condenou em pensamento, sua intuição gritando que aquele jovem poderia ser a pedra no sapato de seus planos. Algo dentro dele clamava para que olhasse em volta, para que se acerca daqueles que pareciam bons, mas a urgência do festival dominava seus pensamentos. Ele teria que confiar na comunidade, em seu poder para se unir diante dos problemas. Pessoal, hoje temos um grande motivo para festejar, começou Bruno, a voz trêmula, mas decidida. Vamos mostrar ao mundo que somos. Cada um de nós tem uma história que merece ser ouvida. O som de aplausos se espalhou pela praça, e a euforia parecia contagiar a todos. Cada eco de sua voz era um lembrete do que estavam lutando, um futuro melhor para aqueles que não tinham voz. Mas enquanto a festa começava, os olhos do rapaz alto estavam fixos nele, como um lobo em busca de presas. Bruno não conseguia se livrar da sensação de que algo estava prestes a acontecer. Um novo clamor soou na praça, e ele se virou para ver um grupo discutindo acaloradamente. Rumores tinham se espalhado, rumores de que havia uma sabotagem a caminho. Como parte de suas atividades, Bruno organizou apresentações que destacavam talentos locais, um convite à união, ao mesmo tempo em que a tensão crescia. Quando um grupo de jovens subiu ao palco para cantar, ele sentiu a atmosfera vibrar, e isso acalmou seu coração. Mas, no fundo, a inquietação não desapareceu. Ao sair do palco, Bruno foi cercado por Júnior e alguns outros. Ele está perto, Júnior sussurrou, olhando ao redor com preocupação. Precisamos da sua liderança agora mais do que nunca. Antes que Bruno respondesse, um barulho alto cortou o ar. Algo tinha rompido a celebração, um grito estridente que gelou o sangue de todos. O foco voltou rapidamente para o centro da praça, onde uma barraca havia sido derrubada. A aglomeração se dispersou em pânico, e a confusão se espalhou como um incêndio descontrolado. Bruno sentiu seu coração disparar. Pior do que a calamidade à sua volta era a certeza de que a sabotagem já havia começado. Entre o caos, ele podia ver o rapaz alto em um canto,
sorrindo de maneira enigmática. As pessoas estavam correndo e, quando Bruno tentou alcançar um grupo para ajudá-las, um pensamento inquietante atravessou sua mente. Estaria ele por trás de tudo isso? Seus instintos estavam quase gritando. Ele sabia que precisava agir rápido. Era o momento de desmascarar a verdade. E, para isso, ele teria que se arriscar mais do que jamais imaginou. E ao olhar mais uma vez para a multidão, percebeu que não teria como mudar o curso das coisas sem enfrentar o desconhecido que o cercava. Quanto tempo ainda restava antes que tudo escapasse de suas mãos? Bruno respirou fundo, tentando organizar pensamentos na cabeça turbilhonada pela adrenalina. A música agora era um eco distante, substituída pelo som de vozes em sobressalto. Ele precisava se mover, mas a massa confusa de pessoas o cercava, tornando mais difícil o caminho. Olhando em volta, percebeu que seu papel como líder nunca foi tão crucial. Júnior, fique comigo! Ele gritou, quase sendo abafado pelo residuário de gritos e alarmes. Júnior, sempre o seu escudo, se juntou a ele como um parceiro de batalha, ambos determinados a salvar o que podiam. Vamos ajudar a organizar as pessoas. Precisamos garantir que todos estejam seguros antes de tentar descobrir quem está por trás disso. Calorosamente, Bruno estendeu a mão, ajudando uma senhora idosa que havia caído. Os olhos dela brilhavam com uma mistura de gratidão e medo, e foi isso que o motivou a manter o foco. Vamos, senhora, você está bem, disse ele, enquanto a ajudava a levantar-se. Lembranças de tantos momentos compartilhados com a comunidade atravessaram sua mente. Era a conexão com aquela mulher, com cada uma daquelas pessoas que o fazia bradar por mudanças. Mas embora gostasse de acreditar que sua boa vontade seria suficiente, uma parte dele ainda se preocupava com o jovem que estava sempre à espreita. Seria uma distração, ou um indicativo de que ele sabia algo que Bruno ainda não havia descoberto. Ele precisaria colocar seus sentimentos em segundo plano e agir com inteligência, com coragem. Enquanto isso, a confusão começou a se dissipar um pouco. Os gritos reduziram, e as pessoas pareciam começar a entender que a força estava na união. A praça, antes vibrante, agora estava em um estado de alerta. Bruno se virou para Júnior. Temos que montar um plano. Precisamos localizar o responsável por isso antes que se esconda novamente. Você se lembra das áreas onde ele foi visto? Sim, mas algumas pessoas estão muito assustadas e desorientadas, Júnior respondeu enquanto observava os rostos ao redor. Precisamos primeiro acalmá-las antes de agir. Bruno assentiu, sentindo a pressão aumentando no peito. Então vamos lá, por hora, vamos ajudar. Sons alegres, a música. Ele pode querer que fiquemos parados, com medo. Precisamos mostrar que estamos juntos. Ele pegou o microfone e se aproximou do centro da praça novamente. Com a voz firme, ele clamou: Pessoal! Nossa força está na união. Vamos voltar a cantar, vamos juntos mostrar que não temos medo. As pessoas hesitaram, mas logo começaram a se juntar a ele, uma onda de vozes surgindo. Porém, no fundo, Bruno sabia que aquele momento de alegria não duraria para sempre. O garoto alto estava lá, observando. O sorriso enigmático ainda na face, levantando um calafrio na espinha de Bruno. Esse sorriso era como uma sombra, pairando sobre a luz do festival. Enquanto a comunidade se reunia para retomar a celebração, Bruno não pôde ignorar a sensação crescente de que algo ainda estava por vir. Ele olhou para Júnior, que parecia tão preocupado quanto. Precisamos de aliados, de qualquer maneira. Alguém do nosso lado que conheça esse garoto e saiba o que ele quer. Vou falar com algumas pessoas que conhecem a família dele, Júnior respondeu, determinado. Acho que eles podem ter informações. Então, a música voltou a tocar na praça, mas a euforia não era como era antes. Bruno sentia que a festa apenas mascarava a tensão, um fôlego antes do mergulho mais profundo. Onde você está, garoto? Ele murmurou para si mesmo, enquanto os olhos de todos dançavam entre risos e incertezas. Enquanto a celebração prosseguia cautelosamente, sua mente já criava 1000 perguntas sobre o que ainda estava para acontecer. O festival poderia se transformar em um campo de batalha ou, para o bem deles, em uma oportunidade de transformação.
Ele precisava descobrir o que realmente estava em jogo. De repente, um estrondo ressoou em meio ao riso e à música. Uma barraca próximo ao palco estava pegando fogo. Ele sentiu seu estômago revirar ao perceber que a sabotagem não tinha fim. Estava apenas começando. A fumaça começou a cobrir a praça, espalhando um cheiro de queimado que se misturava à alegria, criando um paradoxo insuportável. O sorriso nos rostos se desfez instantaneamente, dando lugar a olhares de pânico e confusão. Bruno sentiu seu coração acelerar, não poderia deixar essa situação ficar ainda pior. Júnior, chama os bombeiros. E avise a todos para se afastarem. Bruno gritou, a voz cortando a agitação com um tom de urgência. Ele não perdeu tempo e correu em direção à barraca em chamas, enquanto a multidão começava a recuar. A cada passo, sentia a pressão no peito aumentar. O que estava acontecendo? Aquilo parecia mais um ataque do que um simples acidente. Com um cobertor disponível, ele se aproximou da barraca, tentando abafá-la por trás de uma mesa. A chama subia rápida e voraz, e os sorrisos transformados em gritos tornavam a situação ainda mais caótica. Bruno olhou rapidamente para Júnior, que estava ao telefone, seu rosto pálido refletindo a gravidade do momento. Bruno! Júnior chamou com a voz alta, tentando se fazer ouvir sobre o clamor da multidão. Acho que precisamos evacuar o lugar. As pessoas estão muito perto. Vou tentar controlar isso, Júnior. Apenas avise que estamos lidando com a situação. Bruno respondeu, a determinação em seus olhos não permitindo que ele recuasse. Enquanto lutava contra as chamas, uma imagem do garoto alto passou lentamente pela sua mente. Ele era estranho, mas estava sempre por perto. O que você quer? Bruno pensou, quase gritando internamente. Era claro que havia algo por trás daquele sorriso, algo que agora poderia colocar todos em risco. Finalmente, a barraca começou a ceder, e as chamas se alastravam para o que restava do cenário do festival. O som de sirenes ficou mais forte ao longe, mas a urgência de salvar os que estavam perto o impulsionava a agir. Pessoal! Formem uma linha e afastem-se. O fogo pode se espalhar. Ele gritou, enquanto puxava visitantes para longe do perigo. Vidas estavam em suas mãos, e ele sentia cada segundo se arrastando. Ao atravessar a fumaça, uma figura conhecida se destacou entre as sombras. Era o garoto. Ele estava lá, parado, a uma distância segura, olhando diretamente para Bruno, com aquele sorriso enigmático ainda no rosto. Era como se ele estivesse assistindo a um espetáculo. Era perturbador e acachapante ao mesmo tempo. Bruno parou por um momento, e tudo se congelou ao seu redor. O que ele sabia sobre aquele jovem? Por que aquele olhar o perturbava tanto? Uma determinação nova nasceu dentro de si. Ele não poderia permitir que aquele garoto se tornasse um espectador da desgraça que estava se desenrolando. As sirenes finalmente chegaram, trazendo um sopro de esperança. Os bombeiros entraram em ação, enquanto Bruno seguia seu instinto e fez o que poucas pessoas se atreveriam a fazer. Ele aproximou-se do garoto, desafiador. O que você quer de nós? Ele perguntou, a raiva nascendo junto com a urgência. Se você sabe algo, agora é a hora de falar. O garoto apenas riu, um som que soou quase cruel. Espere e veja, Bruno. Você ainda não entendeu, ele respondeu, deixando Bruno intrigado e temeroso sobre o que viria a seguir. Com a fumaça começando a se dissipar, a atenção da multidão pivotou. O que aquele menino tinha em mente? Que segredos estava prestes a revelar? Bruno olhou em volta, percebendo que os rostos não eram mais de alegria, mas de inquietação e interesse. Naquele instante, ele percebeu que estava diante de algo muito maior do que um festival, muito além do fogo. E assim, naquela confusão, a verdadeira luta estava prestes a começar, e ele precisava se preparar para os impactos que virão. A música antes tão vibrante agora era um eco do que poderia ser. O garoto, com seu sorriso provocante, tornou-se a chave de um mistério que só começava a ser desvelado. A próxima fase de batalha de Bruno não era contra um incêndio, mas contra um inimigo muito mais astuto. Ele precisava se apressar. O que mais o garoto estaria planejando? No centro da confusão e das chamas ainda dançantes, Bruno respirou fundo e sentiu o impulso de agir.
O festival que deveria ser um grito de liberdade havia se transformado em um campo de batalha, e ele não estava disposto a deixar que a ameaça se concretizasse. Olhando para o rosto sereno do garoto misterioso, ele percebeu que a verdadeira luta não era apenas contra o fogo ou o pânico. Era contra aqueles que se esconderam nas sombras, dispostos a apagar a luz que ele e sua comunidade estavam tentando acender. Os bombeiros, com a eficiência que sempre trazem, começaram a controlar o fogo, mas a barra do coração de Bruno pesava como chumbo. Ele não podia permitir que aquele evento ficasse manchado pela sabotagem, e mais importante, pela intriga que cercava sua própria jornada. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, ele decidiu confrontar o garoto mais uma vez. Você se acha engraçado, não é? Começou Bruno, seu olhar fixo e desafiador. Espalhar medo não é uma vitória. Não é assim que se ganha respeito. O garoto piscou lentamente, aquele sorriso ainda pairando em seus lábios, como se estivesse em um show e Bruno fosse o ator. Respeito? Você ainda não percebeu? O que você está tentando fazer é um aviso. Ele gesticulou dramaticamente para a multidão confusa, agora recuperando um pouco do equilíbrio. As pessoas têm medo do que não conhecem, Bruno. E você está tentando fazer algo que eles não estão prontos para aceitar. Aquelas palavras atravessaram Bruno como uma faca afiada. Se não está pronto, é porque não faz parte da mudança, ele respondeu em voz alta, sentindo a força das suas convicções emergir novamente. O que ele havia construído não se baseava no ódio, mas na esperança e na coragem. Ele olhou ao redor e viu rostos que começaram a se conectar novamente. Aquela união poderia ser ainda mais forte. É isso que você não entende, Bruno continuou, desafiando o garoto. Nós somos a mudança, e você não pode nos derrubar. Aquela frase parecia ressoar no ar, a multidão começou a aplaudir. Ele estava galvanizando a energia ao redor, acendendo uma nova expectativa entre as pessoas. A crise poderia revelar a verdadeira voz da comunidade, e Bruno decidiu usar isso a seu favor. Ele se virou para os bombeiros que agora estavam controlando a situação e uma ideia brilhante tomou o seu coração. Vamos verbalizar nossa luta. Que tal fazermos uma coletiva de imprensa? Mostrar ao mundo que não deixaremos nada nos impedir. Júnior, que se aproximava com um olhar preocupado, piscou para Bruno, ponderando sobre o quão audacioso era esse novo plano. Bruno, é arriscado, mas se conseguimos reunir os jornalistas, talvez possamos expor o que está acontecendo de verdade, ele admitiu, claramente formando estratégias na cabeça. Mais que um dia de festival, poderia ser uma oportunidade de pressionar aquelas vozes ocultas à tona. Se era verdade que a competição começava a esmorecer, então Bruno e sua comunidade estavam prontos para dar um passo ainda mais ousado, da resistência à ativação. O garoto alto, observador, com seu sorriso desdenhoso, provável portador de outros segredos, presenciava a cena em silêncio. Bruno se sentiu fortalecido, pronto para encarar não só aquele garoto, mas todos os desafios futuros. Ele queria, mais do que tudo, devolver a voz àqueles que dela foram privados por tanto tempo. E sabia que, se isso significasse uma batalha, ele estaria disposto a lutar. Com as redes sociais fervilhando e a imprensa local prestes a cobrir a coletiva, Bruno organizou rapidamente um plano. Ele iria dizer ao mundo como a mudança não poderia vir dos de cima, mas da força e união filosófica de quem vive em comunidades marginalizadas. Iria compartilhar a luta, expor a corrupção e a falta de empatia para com os invisíveis. O tempo era curto, mas a urgência de suas palavras cimentava o objetivo. Enquanto o sol se punha, refletindo uma nuvem de promessas sobre a cidade, Bruno soube que havia chegado até ali em meio a tantas tempestades. Ele olhou para seus amigos. Seu coração pulsando com força. Com tudo o que ele tinha, ele não apenas lutava por seu projeto, ele lutava pela mudança, por seu povo. Durante a coletiva, Bruno falou com fervor, expressando a necessidade de dignidade e voz. E, enquanto o garoto misterioso se afastava lentamente, Bruno sentiu que aquele seria seu verdadeiro triunfo. O garoto sabia que o tempo estava se esgotando, o mundo estava ouvindo. E isso representava algo muito mais profundo do que uma simples vitória, era a coroação de uma luta que completará seu ciclo. A força da comunidade e a bravura de Bruno ecoaram no ar. Ele percebeu que,
Independente do que acontecesse dali para frente, ele tinha certeza de que não caminha sozinho. E que, no fim, a despedida e o melhorar estavam apenas começando. E agora, antes de encerrar essa jornada, é hora de você se juntar a nós. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais, deixe um like agora para alimentar o algoritmo, comente suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você precisa estar aqui para as próximas aventuras.